Olá, Flávia, olá a todos. E hoje eu estou aqui para falar de mais um lançamento da escritora rolandiense Sueli Lázari. E para falar sobre esse lançamento, eu tenho que fazer uma pergunta para você de casa. Você tem medo do quê? Já pensou? Tem medo de extraterrestre, de zumbi? Qual é aquele medo que fica ali no seu coração e muitas vezes você tem receio de falar ou até, vergonha de falar? Do que você tem medo? E é sobre isso que a Sueli escreveu, viu, gente? Ela está com esse livro que chama Nossos Medos. Então, por isso eu perguntei para você aí de casa qual é o seu medo. Vamos ver se um dos seus medos faz parte aqui de um dos contos desse livro da Sueli. Ô, Sueli, que interessante, né? Falar sobre isso, falar sobre os medos das pessoas. Fala um pouco pra gente sobre a construção. O que esse livro Nossos Medos vai ter, né? Que tipo de conto? Ele vai ter um pouquinho de tudo que mete medo. Vai falar sobre bonecas, para quem tem medo de boneca, sobre a violência, o medo da solidão, sobre pactos, né? Pactos com o diabo, essas coisas assim. Medos comuns, como tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo de lobo, tem gente... Esses medos comuns que as pessoas têm, às vezes não sabem nem explicar por quê e de onde vem. Ô, Sueli, a gente estava conversando aqui antes da matéria, né? Às vezes as pessoas ficam receosas. Mas eu não vou fazer essa leitura, né? Falando sobre medo, isso é pesado. Mas não, além de ser uma boa leitura, né? Que vai para um lado mais de suspense, também ajuda a desmistificar alguns medos, né? Exatamente. Até uma coisa bem particular é que, especialmente para mim, que eu fui uma pessoa muito medrosa, já até falei com vocês em outras ocasiões, né? Então eu usei muitos dos meus medos, medo da loira do banheiro, nós temos esse conto também, medo de bruxa, e tantas coisas assim do cotidiano que a gente ouve, né? Então cada pessoa com esse medo específico. Eu fui uma pessoa que tive muitos medos e comecei a passar esses medos para o papel. Então me ajudou bastante até a superar esses medos, sabe? Como você disse. E eu acho importante que as pessoas entendam, e eu sempre digo, o conto de terror, para quem não gosta de terror, suspense e horror, tem muito mais do que terror, né? Tem muito mais que suspense. Você não vai ler uma história, um bom conto, que fale só do suspense, só daquele tema, do tema da bruxa, o tema do lobisomem. Você vai ver muito mais que isso, outras emoções, né? Outros sentimentos, como perseverança, fé, a luta do dia a dia das pessoas, amizade. Tudo isso você encontra no conto de terror. Sueli, fala pra gente quantos contos fazem parte do livro, né? E quais são eles? Essa coletânea ela vem com 15 contos de suspense, de terror. Por exemplo, o conto Ratos no Castelo, que trata de uma invasão, né? De quando você acha que a tua casa está fazendo um barulho estranho, que parece que tem alguém a mais que você dentro de casa. É nesse clima aí. Por exemplo, Apartamento 63 trata de uma jovem que muda para um apartamento e tem mais alguém lá, tem um espírito na casa e ela vai investigar que espírito é esse, o que tem a ver esse espírito com o apartamento que ela comprou. Então é uma história também bastante empolgante. História de Lenhador trata de duas irmãs bruxas, daquelas histórias antigas que as pessoas contavam de boca a boca, né? E uns acreditavam, outros não. É bastante legal. Amores de Matar vai tratar de uma coisa bem assim atual, infelizmente, e bem importante, que é a violência contra a mulher. E por aí vai. Ô, Sueli, fala pra gente quando que vai ser o lançamento desse livro, se vai ter o livro físico mesmo, ou vai ser, virtual, como vai funcionar? Livro físico, nós vamos ter agora, até convido a população de Rolândia, os espectadores da TV Cultura, no dia 17 de dezembro, à noite. Eu não tenho exatamente o horário, se vai ser às 19, 19h38, mas eu vou avisar, 20 horas, nesse tempo aí, no dia 17 de dezembro, que vai ser numa sexta-feira. Eu convido a todos e até faço um apelo para que acessem lá o Instagram da editora, que é editora.8e-mail, @editora.8e-mail, para marcar uma presença, para me dar um apoio, para a gente fazer uma coisa bem legal. Daí a gente vai ter o livro físico e eu pretendo, se Deus quiser, daqui um tempinho, fazer um lançamento aqui para nós também na cidade de Rolândia. Então fala de novo, o nome do livro e quando você vai fazer o lançamento oficialmente. Ok.
a coletânea de 15 contos, se chama Nossos Medos, no dia 17 de dezembro, pessoal. Bota para despertar, porque se vocês forem como eu, a gente acaba esquecendo. Numa sexta-feira à noite, eu vou avisar de novo lá no meu Instagram, quem quiser seguir para conhecer um pouco já da capa, da história, da coletânea, suelie.lazari. E dia 17 de dezembro, à noite, aí pelo Instagram, se mudar pelo YouTube, mas eu acredito que vai ser pelo Instagram da editora, ponto 8 e meio.